Oi, turma, vamos iniciar aqui a segunda parte de tumores ósseos e das articulações. Entrando direto nas entidades, agora a gente vai ver primeiro o encondroma. O encondroma é um tumor muito comum, né? Principalmente em extremidades, mãos e pés. Acomete pacientes relativamente jovens, principalmente dos 20 aos 50 anos, e acomete mais homens que mulheres. Esse é um tumor com diferenciação cartilaginosa bem diferenciada, sem atipias, tá? Então ele é um tumor benigno, né? Já está no nome. O tratamento vai ser uma excisão ah, por curetagem e ele tem uma baixa recidiva, né? Quando tem esse tratamento intralesional, né? Uma malignização num encondroma é bastante raro da gente observar. As neoplasias cartilaginosas malignas geralmente surgem de início, assim. A gente tem alguns cenários ainda de síndrome familiar, onde a gente pode encontrar múltiplos condromas e encondromas, como a gente pode ver na imagem do lado, numa doença de Ollier, tem uma apresentação típica unilateral, com múltiplas lesões radiolúcidas, né, com calcificação central, bem típicas de uma lesão cartilaginosa, né, com bordas esclerosadas. Vocês veem uma linha mais branca aqui, então indicando um tumor com crescimento lento, né, indicando algo para uma linha mais benigna. Aqui a gente vê a macroscopia, uma lesão bem brilhosa, com aspecto cartilaginoso, lobulado, né, bem delimitado. Então, o diagnóstico de encondroma nessa doença, né, com múltiplos encondromas, daí a gente fecha uma doença de Ollier. A gente tem ainda relação com síndrome de Marfut, onde podem surgir mais alguns encondromas, e o risco de malignização então aumenta nesses grupos de casos. Aqui a gente tem a microscopia de uma lesão cartilaginosa bem diferenciada, hipocelular, né, lobulada, né, com umas traves fibrosas entre esses lóbulos ou nódulos cartilaginosos, núcleos né, bem fechados, pequenos, com aspecto de benignidade, né, sem atipias. Então, um padrão bem organizado de diferenciação cartilaginosa, uma lesão benigna, né, condroma ou encondroma quando dentro da cavidade medular. Seguindo para o próximo, a gente tem um osteocondroma. O osteocondroma é uma outra lesão benigna, né, onde a gente vai ter um crescimento ósseo com uma capa cartilaginosa associada. Então, por isso que a gente tem essa conjugação aí de osteocondroma para fechar o nome dessa entidade. É um tumor benigno muito comum, né? E ele é sinônimo então de uma exostose, que seria aquele crescimento ósseo novo. Ele geralmente surge lateral a regiões de metáfase, principalmente de ossos longos, né? O padrão de crescimento geralmente pode ter uma base, né, bem evidente, então ele cresce tipo um cogumelo, assim, com um pedículo. O local mais frequente, né, de aparecimento é junto ao joelho em adultos jovens. O principal sintoma clínico é o surgimento de dor com a identificação de um crescimento de uma massa, de um nódulo ou de uma tumoração ali na região da articulação, ou melhor, na região distal do fêmur. Na microscopia, a gente vê já na macroscopia aquele nódulo pediculado com uma extensão da cortical que vai saindo, e em continuidade surge essa lesão com componente cartilaginoso formando uma capa, e essa capa
geralmente ossifica num osso maduro, semelhante ao osso normal, né? Que pode então ter uma medular mais hematopoética, mais gordurosa, associada. Na microscopia, a gente vê a capa cartilaginosa com padrão de ossificação endocondral, onde formam essas fileiras de condrócitos que então vão mineralizando e se diferenciando numa matriz óssea que, à medida que vai maturando, matura para um osso trabecular, né, organizado, lamelar. Uma lesão sem atipias, sem crescimento infiltrativo, né? Eventualmente pode surgir uma neoplasia secundária, mas isso aí é mais raro. Geralmente pode surgir aí um condrosarcoma, mas são eventos mais raros. O osteoma é uma lesão osteogênica, né? Bem diferenciada, localizada, benigna, tá? Muitas vezes já foram até considerados como, em determinados cenários, lesões reativas, por exemplo, depois de um trauma ou um local de infecção óssea. Ele, como é que a gente vê ele? A gente traduz tanto na imagem quanto histologicamente como um osso compacto, maduro, denso, normal. Essa lesão cresce lentamente, né, sem nenhum sintomas, e é encontrado muitas vezes, né, pela identificação de uma nodulação, um crescimento, muito também por causa do local principal de frequência, que é em osso crânio-facial. Na microscopia ou histologia, ele é indistinguível de um osso normal. Então, ele é um osso compacto, denso, né, lamelar, que cresce, é semelhante a um osso cortical normal. Os osteomas também podem aparecer em síndromes, né? A síndrome de Gardner é uma síndrome típica onde a gente vai ter múltiplos osteomas associados com pólipos colônicos, mais tumores fibrosos e presença de cistos epidérmicos. O osteoma osteoide é uma lesão benigna, né, osteogênica, porém o osso que ele forma é um osso mais imaturo, né, mas é uma lesão benigna, geralmente pequena, né, que é onde o principal sintoma é o aparecimento de dor, muito pelo local frequente de aparecimento, que é junto do córtex de um osso longo, tá? Então ele aparece como uma massa oval, geralmente centrada no córtex do osso. Ele acomete mais homens, né, a proporção de 3:1, e pacientes jovens. Um local frequente é o fêmur proximal, mas pode acometer outros ossos como tíbia, vértebra, falanges e ossos do tarso. Como eu falei, a clínica é uma dor que pode ter um padrão de alívio com a aspirina e uma piora à noite. A maioria mede até 1 centímetro, e quando um osteoide ele tem uma proporção maior, né, ou alguma característica maior de agressividade na imagem, então geralmente isso aí acontece em lesões acima de 2 centímetros, ele é então chamado de osteoblastoma, tá? Então um osteoide tem uma relação muito próxima com o osteoblastoma, são duas lesões benignas, tá? Que na imagem, na radiologia, aparecem como uma área radiolúcida, né, com uma borda esclerótica. Na imagem a gente pode ver o sinal de atividade óssea, né? Então a gente vê uma mineralização central, a gente vê um nido central onde vai estar tendo uma formação óssea, né, imatura, com uma borda então esclerótica óssea, né? O osso, ele na volta da lesão ele reage, né? E essa reação
formar, depositar mais matriz óssea ainda, então o osso fica mais compacto. A gente chama isso aí de esclerose óssea. O tratamento vai ser cirúrgico, né, para abrandar os sintomas e geralmente isso aí é guiado por tomo, né, ou pode-se fazer uma ablação, né, guiada por tomo, para então tentar diminuir a atividade desse nidos aí, né, e tratar o paciente com osteoma osteoide ou um osteoblastoma. Aqui a gente tem a macroscopia do osteoma osteoide, então uma lesão com nidos, né, ele tem um estroma bem fibrovascular, então tem um osso, né, sendo depositado aqui com uma matriz fibrovascular, então ele dá essa coloração parda, e a gente vê um osso mais compacto, mais espessado na periferia, quando a gente vai comparar com o osso trabecular que está mais longe dessa lesão. A gente vai ver que tem então esclerose óssea. Isso aí repercute lá na imagem que a gente já conversou, e na microscopia a gente tem então os achados histopatológicos, né, que nos indicam essa lesão, osteoma osteoide, uma matriz óssea imatura sendo depositado por osteoblastos, né, dentro de um estroma bem fibrovascular celular inflamatório, então indicando o crescimento dessa lesão osteogênica bem diferenciada, benigna, que a gente chama de osteoblastoma ou osteoma osteoide. Aqui em mais detalhes, né, desse osso imaturo não lamelar, né, a gente não vê as lamelas de maturidade sendo depositados, né, por osteoblastos sem atipias dentro dessa matriz fibrovascular que compõe um microambiente tumoral do osteoma osteoide. Passando agora para uma lesão fibrosa, o fibroma não ossificante. Ele é um tumor fibroblástico benigno que geralmente aparece em crianças e adolescentes. Ele também é uma lesão excêntrica, surge geralmente no córtex subperiosteal, na metáfise de ossos longos, né, muito frequente então no fêmur distal e na tíbia proximal, né, essa lesão que é uma lesão que se origina de defeitos, vamos dizer, nos fibroblastos da zona do córtex ósseo, tá? Quando ele surge em pacientes mais jovens, né, se tem uma relação com um desenvolvimento anômalo dessa região cortical nesse osso, então ele pode ser chamado então nesse grupo de defeito fibroso cortical, tá? Quando ele pega pacientes um pouco mais adultos e ele está na região mais medular, então ele é chamado de fibroma não ossificante. O diagnóstico já pode vir sugerido pelo exame de imagem, né, porque ele aparece como uma lesão bem delimitada, excêntrica, com radiolucidez, né, e uma margem esclerótica surgindo nesse osso longo, no fêmur distal ou tíbia proximal. Ele tem alguns diagnósticos diferenciais, como um cisto ósseo, e como ele é uma lesão fibrosa benigna, né, o tratamento é bem conservador, intralesional, o cirurgião pega e cureta essa lesão para tratamento definitivo. Aqui a gente tem a macroscopia, essa lesão pardo amarelada, né, que foi curetada dessa lesão excêntrica. Na microscopia a gente vê uma proliferação fibroblástica associada com estiócitos xantomatosos, um discreto infiltrado inflamatório, um estroma fibrovascular e presença de células gigantes. Então isso aqui ele é uma lesão bem análoga
né, ao osteostoma fibroso benigno que surge na pele. Agora entrando nas lesões malignas, a gente tem o osteosarcoma, né, que é uma neoplasia osteogênica maligna, né, produtora de um osso maligno, que acomete principalmente pacientes jovens, onde a gente vai ter um pico de incidência aproximadamente ali perto dos 20 anos, e que tem como local principal de aparecimento a metáfise de ossos longos, né? Dentro disso, então, 60% até dos casos surgem perto do joelho. A maioria dos osteosarcomas surge de novo, né? De início, assim, de uma forma primária, mas a gente tem osteosarcomas, então, secundários, onde a gente tem uma lesão pré-existente e o osteosarcoma surge naquela região que tem alguma condição predisponente para o desenvolvimento secundário dessa neoplasia osteogênica maligna. Então, indivíduos com mutação no gene retinoblastoma, indivíduos que sofreram alguma forma de radiação ionizante e também a bem estabelecida relação com doença de Paget, né? Nesse osso doente, então pode ter uma chance maior de desenvolvimento de osteosarcoma. Esse tumor é agressivo localmente e altamente metastatizante, tá? O prognóstico não é bom, é ruim, tá? Mas tem se mudado bastante, né? O prognóstico desses pacientes melhorou muito nos últimos anos com o entendimento e as novas terapias. Geralmente vai envolver quimioterapia neoadjuvante, mais cirurgia, mais tratamento adjuvante, né, para então tratar e evitar tentar pegar metástases dessa neoplasia maligna. Na imagem, então, na macroscopia, na radiologia, a gente vai ver uma lesão extensa, que pode ser intramedular e algumas vezes, algumas variantes, mais mais perto da superfície do osso. A gente vê áreas com radiolustas mais claras, então uma parte mais lítica, e outras áreas onde a gente vê nitidamente depósito de osso, de material calcificado de uma forma irregular e bem grosseira, acometendo até as partes moles aqui, né? Então passando da cortical e chegando nas partes moles, então indicando uma lesão bem agressiva, né? Acometendo esse fêmur na porção distal. Aqui um destaque então para localizações frequentes de osteosarcoma, né, e localizações menos frequentes, mas que, né, a gente tem que estar de olho para pegar. A região mais frequente, então, perto do joelho e depois na pelve e porção proximal de ossos longos, associado com um outro grupo, né, com uma boa incidência de aparecimento, então tem que se conhecer, que é a região gnática, pegando a maxila e a mandíbula. Aqui a macroscopia, né, então, de uma lesão óssea osteogênica, né, muito maligna, invadindo as partes moles e acometendo aqui a medular óssea nesse fêmur distal. Na microscopia, a gente vê uma lesão osteogênica bem infiltrativa, né, onde o osso nativo é esse lamelar trabecular que está presente, e a neoplasia é essa neoplasia que está formando o osso. A gente vê as lacunas ósseas, né, com hipercelularidade e atipias mesmo de longe, mas ela está infiltrando no meio da medular óssea, está agredindo o osso nativo, está encarcerando e infiltrando e destruindo esse osso. Então isso aí para nós é um indicativo de malignidade, além de outros critérios que a gente vai avaliar nas células num maior aumento, né, que vão nos indicar então que isso aqui é um osteosarcoma. Como eu falei, ele tem várias localizações no osso
e também aspectos morfológicos que a gente pode listar como subtipos ou características peculiares em cada osso que está crescendo, para nos orientar em possíveis diagnósticos diferenciais que podem ser feitos nesses tumores. Então, os principais aspectos patológicos do osteosarcoma vão ser o de um tumor que se origina dentro da metáfise e que expande um osso, que infiltra a medular e o córtex ósseo, né, que pode agredir a placa cartilaginosa, mas não é um achado tão frequente, e que também em outro evento um pouco mais raro pode invadir a cavidade articular. Frequentemente o tumor levanta o periósteo, né, causando uma reação periosteal, que é chamada, onde pode então infiltrar a neoplasia ou induzir a formação de um osso novo, né, que vai crescer ali nesse superfície óssea, então muitas vezes formando uma lesão triangular entre esse osso reativo ou a neoplasia infiltrativa ali nessa região, levantando o periósteo. A gente vai chamar essa região de triângulo de Codman, e ele é muito usado, né, a identificação desse sinal para diagnosticar essa lesão. O tumor forma essas espículas, então, que podem ser vistas ao raio-x. Na microscopia, a gente vai ver osteoblastos atípicos formando um osteoide maligno. Tá? Esse osteoide pode ter várias diferenciações, né? Então ele pode calcificar e mineralizar virando um osso, ele pode ter uma diferenciação condroblástica, então evoluir para uma cartilagem, né? Ele pode ter áreas onde predomina um estroma neoplásico fibroblástico, áreas sólidas, e muitas vezes pode ser ricamente vascularizado. Então aqui vários padrões microscópicos dessa neoplasia. Então nessa imagem de cima aqui uma filigrana de um rendilhado, né, de depósito de matriz osteoide com osteoblastos atípicos depositando esse osso imaturo maligno. Aqui a gente tem uma imagem de um osteosarcoma depositando essa matriz maligna, né, com presença de células gigantes tipo osteoclastos associados. Aqui a gente tem esses mesmos osteoblastos malignos depositando uma delicada matriz óssea que no meio associado com vasos bem grandes e ectásicos. Esse aqui é um osteosarcoma telangiectásico, e também o osteosarcoma, então, ele pode ter uma espécie de diferenciação cartilaginosa dentro dele, né? Se o osteoblasto, que é uma célula pluripotencial, se a gente tem um câncer que pega uma célula pluripotencial que tem mais de uma capacidade de diferenciação, essa neoplasia pode então se diferenciar também para cartilagem dentro desse tumor osteogênico maligno. A gente chama isso aí de um osteosarcoma condroblástico. Agora, falando de condrosarcoma, ele é um tumor primário comum, tá? Onde a gente vai ter então, em vez de um crescimento benigno, a gente vai ter uma neoplasia condrogênica com produção de cartilagem que é maligna, tá? Então tem uma capacidade infiltrativa, né? Aquela outra lesão que a gente viu era uma lesão nodular bem delimitada, mas nessa lesão cartilaginosa, que a gente vê a macroscopia aqui de um corte de uma lesão de úmero, a gente vai ver a neoplasia cartilaginosa infiltrando por entre as trabéculas ósseas normais, né, de forma irregular, então infiltrando, muitas vezes chegando, né, no córtex e infiltrando, então caracterizando uma neoplasia cartilaginosa maligna.
Ela frequentemente ocorre em pacientes entre os 40 e 60 anos de idade, envolve osso longo, né, o fêmur proximal, o rádio, ósseos axiais como ossos da pelve, vértebra ou na região do ombro. E, como eu já enfatizei antes, raramente alguns então estão associados à presença de condroma prévio. Né? Esse tumor tem um crescimento lento, né? E ele tem um prognóstico melhor que o osteosarcoma. A gente vai ter graus de graduação, né, desse tumor. Então a gente acessa o grau histológico da neoplasia, a gente avalia atipias, presenças de mitoses, né, presença de necrose, para graduar e ver a chance e tentar estimar uma chance de metástase, né, para definir o tratamento adequado para esse paciente. Esses pacientes geralmente são tratados com cirurgia, já que a quimioterapia não parece, né, funcionar muito bem para essas lesões quando comparado ao osteosarcoma, né? Então, os principais itens, né, para a gente definir um prognóstico vai ser o grau do tumor, a presença ou não de metástase e também, claro, o volume tumoral, né, a capacidade de ressecabilidade, né? Quanto mais for ressecado com margens livres, melhor essa lesão. Sobrevida em 5 anos é boa, né? Um condrosarcoma grau 1, que é o menor grau que a gente tem uma sobrevida de 90% dos casos. Já o 1 grau 3, né, que daí é um grau bem avançado, né, de condrosarcoma, a gente vai ter uma sobrevida em 5 anos de 40% dos pacientes. O condrosarcoma geralmente inicia na medular, né, expandindo o osso, erodindo ou agredindo aquele local onde ele está crescendo. Então, se ele chegar perto do tórax, ele vai começar o tórax perto da cortical, desculpa, ele vai começar a agredir essa cortical óssea. A gente vê isso aqui nessa imagem de cima, a neoplasia infiltrando por entre o osso nativo, encarcerando então o osso nativo. Na microscopia a gente vai ver células atípicas ocupando os espaços lacunares, né, daquela típica apresentação histológica de uma cartilagem, mas esse pleomorfismo e celularidade podem ter vários tamanhos, né? Inclusive o condrosarcoma ele pode dentro dele ter áreas sólidas bem agressivas, né? Que podem algumas vezes surgir até mesmo dentro de lesões com um grau menor. A gente chama isso de um condrosarcoma com uma área desdiferenciada, então uma área específica do tumor com um grau menor que elevou o seu grau, se transformou ali numa neoplasia bem mais agressiva, né? Geralmente, né, não é cartilaginosa, é como se fosse um sarcoma indiferenciado de alto grau surgindo dentro de um condrosarcoma, né? Então isso aí piora o prognóstico do paciente, né? Aumenta a chance de metástase, então é uma lesão mais agressiva, é um alto grau. Esse tipo de lesão de condrosarcoma desdiferenciada. A gente tem outras variantes como o condrosarcoma mesenquimal e o condrosarcoma de células claras, né? Mas o principal que a gente vai ver é o condrosarcoma convencional. Entrando agora numa lesão que ela é mais diafisária, tá? Então é o sarcoma de Ewing. Ele é um protótipo, né? Ele é uma neoplasia daquelas protótipos de neoplasia de células redondas indiferenciadas. Só que essa célula é uma célula mais primitiva, né? Como se fosse uma célula mesenquimal primitiva. Muitas vezes diferenciação neuroectodérmica foi identificado nessas células. Então ele é uma daquelas neoplasias de neoplasia de tecido neuroectodérmico periférico primitivo. Essa neoplasia pode aparecer primariamente no osso, né? Então o Ewing esquelético, né? Mas essa neoplasia também surge nas partes moles, né?
quem acompanhar a parte de partes moles vai ver então que a gente pode ver o sarcoma de Ewing extraesquelético. Ele é um tumor ósseo comum em crianças e adolescentes, né? Ele só perde para o osteosarcoma e ele tem um pico de incidência, então, mais ou menos entre os 5 e 20 anos de idade. Ele acomete de forma bem frequente diáfase de ossos longos, né? Ele pode pegar costela e osso pélvico também. Frequentemente metastatiza, né, de maneira precoce para outros ósseos, então ele pode ter um aparecimento multifocal, mas a metástase também pode acontecer para pulmão, fígado e sistema nervoso central. O prognóstico desses pacientes melhorou muito, né, com quimioterapias, né, bem específicas para esse tipo de sarcoma. A sobrevida, então, hoje em dia, gira em torno dos 80% de sobrevida dos pacientes em 5 anos. Aqui a gente vê uma imagem de sarcoma de Ewing, uma lesão irregular, né, com imagem irregular, né, surgindo na diáfase desse osso, né, longo, com uma reação na superfície, no periósteo, então formando esse osso reativo na superfície ali, fazendo a famosa reação periosteal que a gente chama, né? Que nesse caso aqui está em casca de cebola. A gente já junta essa história clínica, lesão diafisária em osso longo, né, com reação periosteal. A gente, na microscopia, então, identifica uma neoplasia de células redondas pequenas, já suspeita de um sarcoma de Ewing. Como a gente já sabe, né, uma neoplasia de células redondas podem ter um leque diverso de diagnósticos diferenciais morfológicos. Então, a morfologia, células redondas, pode ser um sarcoma de Ewing, pode ser um linfoma, pode ser um carcinoma pouco diferenciado, pode ser um melanoma. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. A gente vai fazer isso com estudos complementares, né? A gente vai usar, por exemplo, imunistoquímica, né, para identificar marcadores sensíveis como o CD99 e alguns mais específicos como o FLY1 e o NKX2.2 para a gente fechar o diagnóstico de sarcoma de Ewing. Se for necessário, ainda se tiver alguma dúvida, a gente pode então para dentro do genoma, né, para dentro do núcleo dessa célula e identificar uma translocação que é típica desse tipo de sarcoma, por isso que muitas vezes sarcomas têm um aspecto meio homogêneo na morfologia, são os sarcomas associados a translocações, né, que geralmente a gente pode usar essa translocação para diagnóstico. Então, nesse tumor é típico ter uma mutação, né, o EWSR1, ele se transloca lá do cromossoma 11 para o cromossoma 22, juntando esse outro gene, o FLY1, né? A gente tem esse, então, gene híbrido que vai gerar uma proteína híbrida, né? EWSR1/FLY1. O diagnóstico diferencial, então, como eu já comentei ali, vai ser neuroblastoma, linfoma, um rabdomiossarcoma e até mesmo um osteosarcoma, para a gente afastar antes de fechar o diagnóstico de sarcoma de Ewing. Aqui a gente tem então a macroscopia do sarcoma de Ewing, uma lesão diafisária com uma invasão da cortical aqui. Na microscopia a gente vê uma neoplasia de células redondas já no menor aumento, né? A gente só vê basicamente núcleo, todos amoldados um ao outro, preenchendo o tumor. A gente aproxima e vê essas células redondas crescendo. A gente vai então para complementação imunistoquímica e molecular para fechar o diagnóstico de neoplasia
de células redondas compatível com um sarcoma de Ewing esquelético. Agora a gente vai para a epífise, a gente vai falar de tumor de células gigantes ósseo. Ele é um tumor benigno, né, que acomete geralmente a epífise, né, na região do joelho. Então, fêmur distal e tíbia proximal é um local comum, né? Pode pegar rádio também, distal é muito frequente, e o sacro. O pico de incidência ocorre entre os 20 e 40 anos, então pacientes jovens, mais frequente em mulheres do que homens. Ele é uma neoplasia então constituída por células gigantes, né, difusamente distribuídas, mas essas células gigantes não são as células neoplásicas dessa massa tumoral. A gente vai ter células mononucleares e fusocelulares, né, semelhantes a fibroblastos, que são as células neoplásicas, crescendo numa proporção menor dentro do tumor, e a gente vai ter essas células gigantes tipo osteoclasto. Então são aquelas células multinucleadas, né, que vão estar em abundância no tumor. Eles surgem de forma reativa porque a neoplasia produz um sinalizador, né, que chama muito dessas células tipo osteoclasto, dessas células gigantes, para dentro do tumor. Na macroscopia, então, aqui do lado, a gente já vê na radiologia uma lesão acometendo a epífise com áreas radiolúcidas, nesse aspecto multiloculado, com algumas áreas de esclerose, né, raramente aparecendo nesse tumor, mas pode surgir essa esclerose na periferia do tumor de células gigantes. Na microscopia, então, a gente vê as células mononucleares, né, por entre essas células multinucleadas grandes, né, vocês veem a proporção que essas células gigantes podem ter dentro desse tumor. Geralmente a gente tem essas células gigantes distribuídas difusamente, de forma meio homogênea no tumor, e as células mononucleares, que são ovaladas, fusiformes, que são as células neoplásicas crescendo por entre essas células gigantes. Vocês podem reparar que o núcleo dessa célula mononuclear da neoplasia é bem semelhante ao núcleo dessa célula gigante, tá? Muitas vezes até a célula mononuclear pode ter algumas fendas no núcleo, né? Isso aí é bem característico dentro desse tumor de células gigantes. Saindo agora dos tumores primários ósseos, a gente vai falar então de tumores secundários. Quais são os tumores que mais metastatizam para o osso, né? Hoje em dia, as principais metástases ósseas são de carcinomas, tá? Os principais carcinomas que vão dar metástase para osso são o carcinoma de próstata, o carcinoma de mama, o carcinoma de pulmão, carcinoma renal, o adenocarcinoma de tubo gastrointestinal e os carcinomas de tireoide. Aqui um exemplo, então, de uma metástase de um adenocarcinoma de trato gastrointestinal metastático envolvendo o osso, infiltrando aqui a medular óssea. Macroscopicamente, as metástases aparecem como lesões heterogêneas, né, de diversas formas. Elas podem aparecer. Aqui a gente vê diversas lesões, tanto nesse fêmur quanto nesse osso da pelve, então com áreas osteolíticas mais pretas e áreas osteogênicas mais escuras, né, mais esbranquiçadas aqui, né. Às vezes o tumor induz a formação de osso também, indicando então bem suspeito de uma lesão metastática, tá? A gente tem ainda outras neoplasias, né, que podem dar metástase para osso, né? Outra que tem um tropismo, vamos dizer assim, por metástase óssea, é o neuroblastoma. Ele geralmente dá metástase óssea.
Entrando nas neoplasias hematopoéticas, tá? Vamos falar de mieloma múltiplo. O mieloma é uma neoplasia maligna, né, primária óssea, só que da medular óssea, então do componente hematopoético que está presente dentro da medular óssea, né? Ele é um tumor, então que surge ali naquela medular, né, que vai então ser uma neoplasia, né, monotípica ou monoclonal de plasmócitos neoplásicos ou células plasmáticas neoplásicas. Ele geralmente surge como múltiplas lesões líticas ósseas, né, acometendo principalmente o osso esponjoso, então do crânio, das costelas, das vértebras. O diagnóstico diferencial sempre vai ser com metástase, né? No grupo das crianças a gente vai também querer afastar neuroblastoma e sarcoma de Ewing. Nas imagens ao lado aqui a gente vê essa medular óssea, né, com um predomínio dessas células plasmocitoides com um núcleo excêntrico, né, essa célula com padrão ovalado e o núcleo excêntrico, então bem indicativo de uma lesão com aspecto plasmocitoide. A gente vai ir para exames complementares para comprovar monotipia, né, nesses plasmócitos. O que é a monotipia? É aquele padrão que a gente quer achar numa célula plasmática neoplásica, que é o de geralmente ele produzir apenas uma cadeia leve. Então a gente investiga a expressão da imunoglobulina kappa e lambda nessa neoplasia, e geralmente ela vai produzir ou kappa ou lambda. Então isso aí caracteriza uma monotipia, né, nessa célula plasmática, indicando então que isso aí é um mieloma de células plasmáticas. E a partir daí o paciente vai ser investigado, então, para, se ele tiver múltiplas lesões, ele vai ser caracterizado como um mieloma múltiplo, ou eventualmente às vezes surge como lesões localizadas únicas, então sendo chamada de plasmocitoma. Saindo do osso e indo para a articulação, a gente vai ter o tumor de células gigantes tenossinovial, né, que é um tumor benigno, né? É uma raridade surgir uma malignidade nesse tipo de lesão. Ele é um tumor benigno, onde ele tem dois cenários de aparecimento, um de uma forma mais localizada, bem delimitada, e outro de uma forma mais difusa, né? De uma forma mais no padrão de uma inflamação, né? De uma tenossinovite, né? Onde a gente tem uma proliferação da região ali da sinovial, associado então à presença de células gigantes. A gente vai ver a micro agora dessa lesão, que a gente chama de tumor de células gigantes tenossinovial. Ele é distinto, diferente do tumor de células gigantes ósseo, tá? Então esse adjetivo tenossinovial é muito importante. Na microscopia a gente vai ter a membrana sinovial proliferada, né? Pode ter um aspecto papilar, viloso ou bem nodular, no caso da lesão localizada, onde a gente vai observar proliferação fibrovascular com bastante hemorragia e células gigantes tipo osteoclasto presente nessa lesão. Geralmente a distribuição é irregular, a gente pode ter bem poucas células gigantes ou até ter um grande componente de células gigantes. A gente pode ter células inflamatórias associadas, então tem que ter alguma experiência para olhar esse tipo de lesão. E como é uma lesão benigna, o tratamento é só cirúrgico, então vai se partir para uma sinovectomia, né, com ressecção da lesão e, né, uma chance de recidiva que vai aí até que varia aí entre 20 e 40% dos casos, e como eu já comentei, a malignização é rara, né? São casos anedóticos onde a gente tem
uma transformação maligna e uma infiltração de aspecto agressivo dessa lesão. Aqui na microscopia, um grande aumento, a gente vê então uma proliferação fibrovascular, né, com focos de hemorragia e hemosiderose. Aqui a gente vê hemosiderina dentro de macrófagos, a gente vê o componente proliferativo da lesão, com essas células com padrão meio fibroblástico, monomórfico, ovalado no estroma, associado com células gigantes tipo osteoclasto. Outra lesão que a gente tem que faz uma tumoração na articulação é a condromatose sinovial, né? A condromatose sinovial surge por um caráter assim de uma lesão reativa que vai produzir então através ali de uma reação metaplásica nas membranas que revestem as articulações, então vários nódulos de cartilagem, tá? Geralmente acomete grandes articulações, como articulações da bacia, do joelho, né, a articulação temporomandibular e também da coluna espinhal. A gente vai ter então a proliferação desses grupos de condrócitos num padrão lobulado com vários níveis de celularidade e até pode ter presença de atipias nessas lesões, mas a gente vê essa nodulação crescendo livre ali dentro da articulação ou crescendo na membrana sinovial. Então não é uma lesão óssea, é uma lesão da membrana sinovial. Tá? O sinal clínico é dor e limitação funcional pela presença da massa ali na articulação. Geralmente vai à cirurgia. E o principal diagnóstico diferencial, então, é com doença degenerativa articular. Né? A gente sabe que nessas lesões inflamatórias degenerativas podem sofrer os tecidos também metaplasias, né? Então elas podem surgir com a presença de cartilagem na forma de corpos livres dentro da articulação. Então, num cenário de doença degenerativa articular, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Por fim, aqui eu deixo uns links, umas aulas interessantes que podem ser assistidas online, né, para revisão e estudo de patologia óssea.